Amém, glória a Deus. Bem, irmãos, eu quero ler com vocês a carta de Paulo, carta aos Hebreus, né? Porque ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, porque toda a carta de Paulo ele diz eu, Paulo, nessa não tem ninguém escrevendo ela com o seu próprio nome. Então, a carta aos Hebreus, capítulo 6, eu quero ler aqui 6. Vocês sabem que nós estamos estudando nossa escola em áudio todo dia. O tema meu exame como obreiro, que Jesus diz que quando ele vier, Mateus 16, 27, ele diz: eu vou dar para cada um segundo suas obras, quando eu voltar. Tá bem? Então, infelizmente, esse daqui de Hebreus 6, a obra que ele vai receber vai ser de um perdido, e Deus não quer que ninguém seja um perdido para ganhar a obra. Também que ele disse em Apocalipse 22:12, Cristo disse: eu venho sem demora, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então eu quero falar de obra morta aqui, que Deus não quer em mim nem em você. Meu óculos quebrou, deixei em Alcântara. Meu outro óculos, aí peguei esse quebrado aqui em casa hoje, por nenhum jeito. Estou usando o óculos quebrado, porque o gol foi em Alcântara que eu deixei lá hoje. Com óculos sem óculos, nós sempre por certo. Hebreus 6, 1 em diante diz: que achou, diga glória a Deus. Diga bem baixinho para todo mundo saber que tu não está aqui. Glória a Deus. Amém. Falta aqui. O óculos quebradinho vai quebrar o cara. Hebreus 6, 1 em diante. Olhando a minha Bíblia, na tradução de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original. Se lê assim, verso 1: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Ponto. Eu vou ficar só aqui no verso 3, sem te dando glória a Deus. Aleluia. Querido, por muito tempo eu li esse texto aqui na carta aos Hebreus, mostrei, e eu não entendi. Mas a Bíblia diz que quando a gente é menino na fé, é igual você pegar uma criancinha de 1 ano de idade e dizer: menino, quanto é 5 mais 5? Quanto é 10 mais 10? 50 mais 50? Ele não vai saber. Assim somos nós, quando a gente inicia no cristianismo, muita coisa não tem ainda o discernimento. Mas a gente, quando cresce um pouquinho na verdade bíblica, a gente começa a entender que, para a gente entender o que o autor de Hebreus do 6, 1 fala de obra morta, para entender, a única maneira de entender é pegar os versículos anteriores, né? Então, os versículos anteriores é que vão explicar, que eu vou já ler com você, por que o autor de Hebreus disse que não precisa mais estar falando, por exemplo, de batismo, nem de arrependimento. Que quando você se batiza nas águas, está falando de batismo nas águas, é um dos primeiros passos do cristão. Cristão quer dizer um imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Amém? Então, o imitador de Cristo, ele começa dando um dos passos dele, se batizando nas águas. Quem pregou para ele sobre o que é o batismo nas águas, para poder se batizar nas águas, pregou também sobre arrependimento. Pregou também um monte de ações que sem elas não adianta batizar, que envolve os passos que ele tem que dar dali para frente. Então, por isso, certa vez, quando a gente iniciou essa denominação aqui,
Um irmão que a gente estava fazendo o primeiro batismo da igreja, os primeiros membros dessa igreja, a gente fazendo o primeiro batismo, um irmão que estava conosco, já era obreiro, já era pregador, já era um cara que conhecia a Bíblia mais do que eu e tu 1000 vezes. E ele perguntou para mim: pastor, eu posso me batizar também nas águas? Eu disse: não estou entendendo. Você já é membro de uma outra igreja, pediu para vir para cá e já está pregando aqui com a gente. Tu tem mais de 500 versículos na tua cabeça que tu cita um atrás do outro. Diz: não, porque como eu batizei nas águas, quando eu era jovenzinho na minha igreja, eu me batizei porque todo mundo foi, mas eu não sabia nem o que era batismo. Depois de um tempo é que eu vim saber o que era batismo nas águas. Então aí, rapaz, olha, por mim tu não te batizaria, mas tu queres? Eu quero. Ele se batizou juntos com novos convertidos. Tá, mas o problema pior aqui, Paulo está falando, perdão, de novo, o autor de Hebreus está falando sobre obra morta. Então, para a gente entender o que é obra morta, primeiro, pessoas que estão na igreja, que tem um monte de área na sua vida que precisa se arrepender. Glória a Deus! É um dos problemas. Já se batizou nas águas, mas tem um monte de coisa que não se arrepende nunca. Glória a Deus! Nos 2 últimos versículos de 2 Coríntios 12, Paulo diz: quando eu chegar onde vocês, eu quero que Deus me humilhe e eu chore por vocês, por muitos de vocês que pecarem nunca se arrependeram da imundície, da prostituição, desonestidade que vocês cometeram. Uma igreja que nunca se arrepende. Nas 7 igrejas do Apocalipse, 5 delas Jesus diz para elas: te arrepende. 5 vezes ele diz: conheço tuas obras, te arrepende, senão virei sobre ti. Tu não sabe a hora que eu vou vir sobre ti. Então eu quero falar disso. O que faz uma pessoa ter uma obra morta? Primeiro, eu falei para você que para entender Hebreus 6, 1 e 2, você tem que ver, para entender, tem que pegar os versículos anteriores. Então, os versículos anteriores, ele dentro do verso 12 de Hebreus 5, ele diz isso, ó: porque se devemos já ser mestres pelo tempo, ainda há necessidade de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Diga para teu irmão: tu já está chupando o pico? Uma vez eu tive que dizer para o irmão: rapaz, não acredito, tu já era para ser um líder aqui da igreja, tu era para ser pastor dessa igreja, tu já está chupando o pico. Faz 1000 anos que tu é membro dessa igreja, cara, já está chupando o pico. Tem coisa que tu é que tinha que ensinar para os outros. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Olha aqui, ó. Aí o verso 13, Hebreus 5: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Verso 14: mas o mantimento sólido, quer dizer, o mocotó, uma feijoadona, e não leite. Mas o mocotó e a feijoada é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm um sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Então é por isso que o autor de Hebreus está falando sobre a obra morta. Então eu quero colocar para você de onde vem um prejuízo chamado obra morta, que deriva de crente menino, que ele usa aqui o termo, no verso 13 de Hebreus 5, você foi negligente para ouvir. Tu tem ideia do perigo que é ser membro de uma
imaginou se todos aqueles 12 da época de Cristo, de Mateus 10, 1 em diante, quando ele chamou 12 para começar a pregar, se Jesus assim, ensine isso, 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 aí chegava lá na hora de falar, eles, passa que até me esqueci que Jesus disse. Como tem crente aqui que faz isso, a gente acaba de dar uma mensagem dessa, passa uma semana, você encontra ele na rua, pergunta, irmão, naquele culto de domingo, hein? Você estava lá? Estava. Mas o que foi que eu preguei lá? Qual foi o versículo que eu li? Aí sabe que ele fica parado, pai, sabe que eu nem me lembro. Aí como que ele vai pegar aquilo para falar para outro? É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui, que tem gente que por ser negligente para ouvir, ele vai ser sempre um menino carnal. Menino aqui quer dizer carnal, que Paulo chama de neófito, em 1 Timóteo 3, 6 a 8, que o obreiro não pode ser neófito para não cair na condenação do diabo. Tá, então olha só, negligente para ouvir, querido, essa questão de negligente para ouvir, ele vai fazer um monte de obra morta, e é daí que nasceram as religiões que vieram depois de Paulo. Multidão de placa com a terminologia cristã, cristianismo, igreja. Muitas vieram fazendo obra morta, porque qualquer tipo de doutrina que não tem base, argumento no cristianismo, que Paulo pregou, que Jesus pregou, que João, que Pedro pregou, Tiago pregou, é uma obra morta, uma igreja que não serve para nada. Igual aquele pastor de uma igreja do Apocalipse 3, que Jesus manda escrever uma carta e diz: eu conheço tua obra, tu diz que tu está vivo, mas tu está morto. Não achei perfeito tuas obras. Você imaginou um pastor morto, pregando aqui e morto? Como era a religião dos fariseus, em Mateus 8, 22, Jesus diz assim: deixa os mortos sepultar os seus mortos, vem tu e me segue. Morto que sepulta morto. Aí que tipo de igreja que ele vai fazer? Igreja para morto. Então, eu quero falar para você sobre esse negligente para ouvir. O negligente para ouvir, irmão, é aquela pessoa que ou você já falou e ele diz: já sei, mas ele não vai aplicar, como ele disse: já sei. Segundo, ou alguém pregou errado e ele diz: já sei, e aplica errado. Você tem ideia de quantos pregadores tem hoje no YouTube de 2G, o joio e o trigo? Tem muito. E muita gente vai para lá e fica naquele tiroteio doido. Aí quando o pastor Wagner prega aqui, diz: pastor Wagner está errado. Ali no YouTube fulano disse assim, e prefere ir lá. Mas só que, quando a Bíblia diz, aqui em Hebreus 5, 13, tu foste negligente para ouvir, por isso é menino e está fazendo obra morta, e ele diz: tu foi negligente para ouvir. Deus tem principalmente duas maneiras de falar. Uma é o que está escrito aqui. Se está aqui falando do jeito como está na Bíblia, Deus está falando através do que está na Bíblia. Mas a principal maneira não é essa. E por não ser só essa, por isso que a igreja primitiva deu saltos que nem o Brasil nunca deu. Em 100 anos de igreja primitiva, irmão, eles sem a Bíblia na mão, sem nenhum livro do Novo Testamento na mão, eles ganharam mais alma do que qualquer igreja daqui deste século ganhou em 100 anos. Os primeiros livros da Bíblia do Novo Testamento só foram escritos 40 anos depois da ressurreição de Jesus. Eles pregavam, sabe por quê? Eles tinham uma comunhão com Deus, que eles podiam ouvir o próprio Deus falar, que é o que falta para muitos de nós.
A gente ouve o homem falar, ouve o pastor Wagner falar, o hino falar, o não sei quem falar, às vezes ouve um falso profeta falar, e todo mundo diz, é Deus que está falando. Mas quando Jesus fala, a melhor coisa que existe. Você lembra daquela história que está lá em Atos 9? Mais de 5 anos depois da ressurreição de Jesus, aí tem um crente chamado Ananias orando em Damasco, na Síria, essa Síria aí que odeia Israel. Aí está lá o Ananias orando numa cidade, lá já era um servo de Deus, o Ananias. Aí Jesus aparece para ele, depois de mais de 5 anos morto. Ananias, vai lá na rua chamada Direita, tem um homem chamado Saulo, e ele está orando. Vai lá e diga que eu escolhi ele para ser um vaso para levar o meu nome para os filhos de Israel. Diga que ele é um vaso escolhido. E ele mesmo ouvindo a voz de Cristo, sabe o que ele ainda diz? Senhor, tu sabe que esse homem tem ódio para matar todo mundo e prender os cristãos, esse Saulo aí. Aí sabe o que Jesus diz? Vai, porque ele é um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome para os filhos de Israel. Aí ele se levanta e vai. Chega lá, ele já chega chamando Saulo, que é o Paulo. Saulo é hebraico, que é a língua dos judeus, o único país do mundo que falou hebraico é só Israel. Aí ele chega chamando ele de Saulo. Irmão Saulo, o Deus que te apareceu lá no deserto mandou eu vir aqui te dizer isso. Aí ele já sai pregando. O Saulo, e Paulo é o nome dele em grego, né? Paulo em grego e Saulo em hebraico. Então, olha, se aquele homem não ouve a voz de Deus, nunca aquele homem Ananias ia ajudar Paulo a ser um homem de Deus, porque naquela época as igrejas só odiavam Paulo, porque ele perseguia antes de ser um cristão, ele odiava os cristãos. Se não fosse Deus falar para Ananias, nunca que Paulo ia começar do jeito que ele começou, ia começar de outro jeito. Então o que eu quero te dizer, os 40 anos primeiros de cristianismo, depois é que escreveram o primeiro livro, que foi o livro de Marcos, que nem era um dos 12, Marcos se converteu depois, foi o primeiro que escreveu acerca de Cristo, depois veio os outros, veio Paulo, veio Mateus, veio Lucas, etc. E Lucas nem era dos 12, era um médico que andou nas viagens com Paulo, e lá Paulo pregou, se converteu por lá. E Lucas escreve 2 livros, que é o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas. Mas onde que eu quero falar para você? O negligente para ouvir, como se fosse hoje. Irmão, eu disse para vocês, tem 2 maneiras de Deus falar, na palavra e ele falar pessoalmente. Então, por causa disso, também tem um outro perigo. Muitas religiões nasceram erradas, porque, por exemplo, anjos vieram para falar com certos tipos de líderes, principalmente o islamismo, que foi um deles, que foi fundado no ano 600 depois de Cristo. O Maomé, que fundou o Islã, que em árabe, todos esses 57 países que são muçulmanos hoje falam árabe. Então em árabe o nome de Maomé é Muhammad, traduzido para o Brasil, para o português é Maomé. Ele diz que um anjo foi que apareceu para ele, disse: ó, está tudo errado, tudo quanto é Bíblia está errado, vou te dar um único livro chamado Alcorão, esquece esse negócio de igreja, não existe, nem Cristo, negócio de Cristo, não, pronto, é só Allah, que é o nome árabe para Deus. E veio trazendo um monte de versículos antibíblicos contra a Bíblia no Alcorão. Inclusive escrevi 3 livros, sobre o islamismo, já dei para você. Um deles é o inimigo das mulheres, o islamismo. O outro é Maomé e seu ódio de judeu. Ele mandou odiar os judeus até a morte. Escrevi um livro exclusivo
sobre isso, para falar sobre essa guerra que acontece em volta de Israel o tempo todo, que ela é apenas religiosa e mais nada. Tá, então esse perigo das pessoas ouvir anjo que não traz a mesma doutrina, aí fundaram um monte de religiões. Por exemplo, os mormons, há 100 anos atrás, o José Smith escreveu também um livro chamado O Evangelho de Cristo, distorcendo tudo, porque ele diz que foi um anjo que mandou ele escrever aquele livro, um tal de anjo Moroni, que o Satanás deu para ele. Aí o mormon vai para a festa, bebe cachaça. O Smith teve um monte de esposa, todos os primeiros líderes dos mormons teve um monte de mulher e filho, porque eles se baseavam no Antigo Testamento. Salomão teve 1000, eu só tenho 10, não tem problema, tudo o anjo que dizia para ele fazer. Novo Testamento diz: prostituto no céu não vai entrar, 1 Coríntios 6,10, e nem o adúltero. Aí ele se ferrou. Tá, então negligente para ouvir, irmão. Primeiro, naquela época, quando foi escrita a carta aos Hebreus, foi escrito para ensinar. E quem pegava esses ensinos aos Hebreus, hebreu quer dizer judeu, é o povo de Israel, que os primeiros que fundaram as primeiras igrejas, todos eram judeus, tá bom? O próprio Jesus foi judeu, entendeu? Judeu porque a maior das tribos de Israel é a tribo de Judá, de onde veio Davi, de onde veio Cristo, que eles pegaram esse nome na época da rainha Esther, quando Israel estava preso lá. A maior das tribos que estava presa lá era a tribo de Judá. Então só isso que eu quero dizer para você. Quando eu sou negligente para ouvir, vai fazer igual, irmão, um monte de soldados que existem nos quartéis hoje. Eu fui policial minha vida inteira, eu quero te dar isso aqui como testemunho. Você sabia que num quartel da polícia militar tem milhares de policiais, soldados, mas tem pouco coronel, tenente, major, capitão? Sabe por quê? Porque tem mais soldado. E tu sabe por que tem mais soldado? Que a maioria dos soldados nunca vai chegar a ser capitão, nem a coronel, nem a sargento, nem a cabo. Vai morrer soldado. Um dos motivos, sabe qual é? É que quando ele está na academia lá de polícia, eles aprendem: olha, aqui você pode crescer, você pode estudar, você pode fazer curso, você pode amanhã ser um cabo, depois amanhã um sargento, depois um tenente, depois um major, um coronel. Mas a maioria não vai, e um dos motivos é não quer ouvir, porque tem que estudar. A maioria somos nós. Por que os obreiros das igrejas, os que pregam, os que trabalham, os que ajudam na igreja para ganhar outros, nunca vão fazer isso que Deus esperava deles, e nunca vão fazer isso? Sabe por quê, irmão? Menino que foi negligente para ouvir, aí ele vai fazer obra morta o tempo todo. E uma das obras mortas que eu vou te dizer é o seguinte: o meu eu é que manda em mim, vai ser do meu jeito. Mas ele ainda não ouviu Deus falar. Se ele ouvisse Deus falar, nunca ele seria um menino eternamente. Como eu disse, menino é um carnal que quer só o leite a vida inteira. Olha um dos perigos. 1 Coríntios 3:1, Paulo diz para os coríntios: não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como menino. Já imaginou um obreiro que está querendo dar um ensino da igreja? Não pode. Como eu vi esta semana alguém dizer que tem crente a vida inteira, só dá leite, leite, leite. O crente de 200 anos na igreja, você fica dizendo a mesma coisa 1000 vezes, você já devia ser mestre. Tem cristão que nasceu na igreja, irmão, está desviado dentro da igreja o tempo todo. Por que? Fazendo obra morta. Aí cuida de si mesmo o dia inteiro.
para você é isso. Essa mensagem eu quero trazer a melhor em mensagem de áudio que eu quero gravar na madrugada, se Deus permitir, para me enviar para nossos grupos de WhatsApp. Mas para encerrar, como já está indo embora ali meu tempo, eu quero dizer isso aqui, ó, Hebreus 6:1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Aqui ele não está dizendo para a gente abandonar nada do que você já aprendeu. Não está dizendo, não é mais para ler Bíblia. Não é isso que ele está dizendo. Não está dizendo, pare de vir para os cultos de ensino. Não é isso. É para você pegar o que já aprendeu, largar de ser menino e aplicar. Porque tem coisa que não precisa mais ninguém ensinar você. Você já sabe o bastante para ensinar para você e para os outros. Senão a igreja nunca cresce. Já imaginou aquela igreja primitiva de 2000 anos atrás? Se todo mundo fosse obreiro, menino, que Jesus dissesse, vão e prega o evangelho. Aí eles, para chegar isso em Mateus 10, 1 em diante, que ele diz, vão e pregue, diz os 12, do capítulo 4 de Mateus até o 10, ele deu ensino muito para eles. Eles já sabiam do principal, não precisavam mais ensinar o principal, e eles saíam pelo mundo pregando aqueles 12. Dali fizeram uma igreja gigantesca. Só na pregação de Pedro, em Atos 2, 1 em diante, 2.000 almas só na primeira pregação de Pedro se converteram ao cristianismo. Por quê? Eles aplicando. Hoje a gente não pode esperar de um jovem nem adulto, não estou falando de todos, mas Deus sabe quem são, que vão ficar ouvindo, e Deus diga, eu preciso de ti para largar de ser criança, querer beber leite. Ou então fica fazendo obra morta, e uma delas é pregando heresia, a outra é dizendo, não sei, tem que aprender de novo, e fica por aí no pecado, porque não aprendeu que o pecado vai levar muita gente para o inferno. Essa carta aos Hebreus 6, ele está avisando aqui que tem muito crente que vai para o inferno queimar do jeito como queima uma árvore no fogo. Eu vou ler para você o texto que o missionário Romilson ainda vai celebrar a ceia aqui já. Então está aqui, ó, verso 4, Hebreus 6:4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, iluminado quer dizer, Salmo 119, 105, de lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele está dizendo, é impossível que aquele que já conheceu a verdade bíblica, aí olha aqui, ó, é impossível que os que já foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participar do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século vindouro recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, Cristo, e o expõem ao vitupério, verso 7, porque a terra quem bebe é chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles, porque a lavrada recebe a bênção de Deus, verso 8, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, seu fim é ser queimado, verso 9, mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Então o autor de Hebreus não está querendo bater em ninguém, está tentando dizer, gente, a igreja, o cristianismo precisa de você, e você pegar, você já pegou, passa para outro, já era para ser um pastor de igreja. Deus já podia entregar uma obra na tua mão, mas muita heresia está aí em você, muita coisa do velho homem, egoísmos ainda estão aí, e Deus não pode confiar uma obra na vida da pessoa, se daqui menino quer comer, não, hoje não, agora não. Deus não quer isso para nós, irmão. Amém? Quero orar contigo, feche teus olhos, quero que você ore a partir de hoje e diga a Deus, por que essa palavra veio? Será que tu está me chamando de menino? Será que tu está dizendo que sou eu
que já devia estar fazendo grupos para me pregar para eles, para me dar estudo bíblico para eles, para me trazer para a igreja outros. Ou não é comigo essa palavra? Eu quero que você comece a dizer isso para Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, estamos abençoando teu povo. Pai, tu não quer que nenhum seio que esteja igual uma pedra, como diz Hebreus 3, 7, 8, que diz: se hoje tu ouvires a voz do Espírito Santo, não endurece teu coração. Não deixa, Pai, ninguém ter o coração de pedra, louco, que não quer ouvir, ou se já ouviu, faz de conta que não é com ele. Tem misericórdia, abençoa o teu povo em teu nome. Seja abençoado com perdão, seja abençoado com a reconciliação, com a nova vida. Seja uma bênção, seja um obreiro, te envolve na obra, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Sempre da glória a Deus. Vamos receber a ceia. Cadê o missionário Ramilson? Amém. Vai cantar o hino, vai cantar o hino. Pode tocar. Não, ele já pregou. Vou passar para o Ramilson agora. Irmão missionário, dona João.